Olá, obrigado por estar conosco em mais uma edição do Conversa Franca, aqui na TV Princesa. Nós voltamos com programas inéditos após 4 semanas de reapresentações por causa de ajustes técnicos aqui na TV Princesa. E eu vou conversar nesse programa inédito com o coordenador do setor de saúde bucal aqui de Varginha, que é o Dr. Evaldo Massotti Ribeiro. Dr. Evaldo, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite aqui do Conversa Franca. Eu que agradeço essa oportunidade para a gente poder vir aqui falar sobre alguma coisa para a população, sobre saúde bucal, sobre cuidados, prevenção, que é importante para nós termos melhor qualidade de saúde bucal. Dia 25 de outubro, dia do dentista. O senhor já é dentista há mais de 30 anos. Por que o senhor decidiu escolher essa profissão? Foi aquela iniciativa de estudante na busca de uma profissão, então vendo assim, pessoas relacionadas com a família, amigos, fazendo o curso de odontologia e eu mesmo pesquisando sobre a saúde e tudo, e a oportunidade de poder investir aqui na Universidade Federal de Alfenas, na antiga FOA, hoje a Unifal. Então, por ser próximo, resolvi fazer o curso de odontologia, onde formei lá em 79, já vou completar 35 anos de profissão, e isso aí eu sinto sim realizado profissionalmente, em ter desenvolvido vários programas de saúde bucal em relação ao programa da Prefeitura Municipal e também meu consultório particular, sempre assim procurando oferecer à minha clientela as melhores condições de saúde bucal. Hoje a área de odontologia ela é muito diferente daquela que quando o senhor formou? Com certeza, ocorreu muita evolução, certo, na odontologia em questão dos materiais, das técnicas, certo, em questão de biossegurança, são os cuidados que nós temos que ter com a esterilização para evitar transmissões de doenças e outras doenças também que apareceram nesse período que eu trabalho. Então, por exemplo, quando iniciei minhas atividades, nós não ouvia falar quase, não tinha AIDS, não tinha hepatite B, C, também hoje a gente já preocupa que pode ocorrer manifestações também na cavidade bucal, são as doenças transmissíveis sexualmente, como tipo do HPV, e também na época que eu formei, era alto índice de cárie. Hoje já tem a preocupação da prevenção, questão da água fluoretada, do creme dental que contém flúor, tudo isso já beneficiou para a melhoria da qualidade do índice de cárie. Mas, hoje, devido ao próprio tempo da população tem para poder cuidar dos dentes, muitas vezes a gente observa assim, a perda de dente devido à questão da própria higienização da pessoa, os cuidados. A dor também diminuiu muito nos tratamentos? Diminuiu muito, melhorou muitas condições, questão dos próprios medicamentos anestésicos, em questão, por exemplo, da própria anestesia, das técnicas, aprimoraram, melhoraram a questão, por exemplo, que o pessoal tinha medo da agulha. Então, hoje, por exemplo, são descartáveis, antigamente não era descartável. E questão dos anestésicos também, a questão da qualidade deles melhoraram, porque muitas vezes a pessoa tinha uma lipotimia, tinha um desmaio, e hoje já não ocorre mais isso. Com os cuidados que são observados, também orientados a todos os profissionais, questão de um controle melhor da questão da própria saúde do paciente. Dia 25 de outubro também é o dia da saúde bucal. E por isso o serviço está sendo realizado uma campanha aqui de combate ao câncer de boca, né? Outubro é muito conhecido também pelo Outubro Rosa, que é o combate ao câncer de mama. Vocês decidiram aí também focar um pouco no câncer de boca, né? O câncer de boca é uma doença, certo, que manifesta na cavidade bucal em decorrência de várias situações que o indivíduo passa, certo? E nós, dentro da saúde bucal da prefeitura, nós ficamos preocupados com o índice que vem aumentando e isso aí nós, por compromisso nosso, sentimos assim responsáveis para poder orientar a população dos cuidados que deve ter com a higiene bucal, com os cuidados que tem que ter a questão das doenças e também para poder passar o autoexame da própria cavidade bucal, porque muitas vezes o paciente procura o dentista quando ele normalmente está com dor. Ele não procura, às vezes, para poder fazer um trabalho de prevenção. Quando já tem uma lesão, já em um estágio mais avançado, aí que ele vai procurar o tratamento e pode chegar, às vezes, uma sequela devido à situação daquela lesão.
Na segunda-feira, eu estive lá no Jardim Corsetti, conversando com um dentista. Ele falou que só na segunda-feira foram diagnosticados 4 pessoas que poderiam ter esse câncer de boca. Inclusive, eu conversei com uma pessoa que trabalha com reciclagem e que está muito exposta ao sol. O sol é um dos principais fatores de risco do câncer de boca? O sol é um dos fatores de risco. E hoje, a questão da situação do próprio calor, e às vezes a pessoa fica mais tempo exposta ao sol, e também aquelas pessoas que às vezes fazem o uso do cigarro, fuma, faz uso da bebida e também faz o uso de prótese. Durante essa semana, esses 4 casos que foram suspeitos lá no Corsetti, certo? Que vai ser avaliado, porque às vezes pode ser uma lesão que não tenha uma gravidade, mas já tem outros locais aqui de Varginha que também já conseguiram detectar pessoas com lesão que já estão sendo encaminhadas para um tratamento especializado, para uma avaliação de biópsia. Que lesões são essas, doutor? Como que o dentista conseguiu identificar ali que a pessoa poderia ter o câncer de boca? No caso, por exemplo, de uma pessoa, a gente não pode falar que é câncer ainda, certo? Sim. Então a pessoa apresenta uma lesão. Pode ser, por exemplo, esse caso lá do Corsetti, que a pessoa fica muito tempo exposto ao sol, sim. Então existe uma irritação no lábio dele. Então pode ser feito um tratamento com o uso de um protetor solar, ele trabalhar às vezes com chapéu, com boné, tudo isso aí vai prevenir até chegar numa doença. E outros casos, às vezes, porque a pessoa, por exemplo, tem um traumatismo, tem uma prótese mal adaptada. Então aquela prótese inicia um processo e a pessoa acha que ele deve acostumar com aquela prótese. O senhor fala prótese e dentadura, a famosa dentadura. Ponte móvel. Uhum. Então aquela prótese fica ali irritando a mucosa e a pessoa vai lá, passa uma pomadinha e aquilo ali passa um medicamento para poder melhorar. E aquilo sempre está voltando aquilo ali. Então é contraindicado esse tipo de procedimento, porque a pessoa deve procurar o profissional para poder fazer o ajuste na prótese e aquilo também para poder observar aquela lesão e tratar. Existem algumas manchas que podem aparecer também, tanto pretas, né, como brancas, e que não saem em 15 dias. Como que é isso? Muitas vezes a pessoa, às vezes da raça negra, por exemplo, pode manifestar algumas, caracterizar o gengiva com melanoma. Seria questão da própria raça, umas manchas mais escuras na gengiva. Então aquilo ali, por exemplo, não é uma doença. Não é, mas se a pessoa, às vezes, tem gente que machuca, cuida daquilo ali, pode transformar alguma coisa. Às vezes a pessoa também pode ter na base da língua algumas manchas mais escuras. Então aquilo ali também pode ser um vaso sanguíneo que a pessoa pode ter ali e aquilo ali a pessoa procurar e observar e assustar com aquela situação. Às vezes a pessoa pode manifestar na cavidade bucal umas manchas brancas, certo? Ou vermelhas. Então, para isso, deve procurar o serviço para ser avaliado, acompanhado, orientado e saber qual que é aquela causa daquela alteração. Essa campanha vai até amanhã, quinta-feira, né? Mas esse serviço é realizado aí durante o ano todo pelas unidades básicas de saúde, onde se tem um dentista. Segundo o nosso protocolo de saúde bucal dentro da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Varginha, todos os casos que o paciente procurar o serviço com alguma sintomatologia ou alguma alteração, isso aí a gente tem já como protocolo que o paciente já saia do local que foi atendido para a Policlínica Central com encaminhamento direto. O próprio profissional ou auxiliar vai ligar para a Policlínica Central justamente para poder agendar o mais rápido possível para o paciente, seja mais rápido e procurar melhor atendimento para ele mais rápido. Uhum. Como que funciona isso? Em relação ao câncer de boca, o senhor falou aí sobre o protetor solar labial, né? Não é a manteiga de cacau que as pessoas usam geralmente. Não é a manteiga de cacau, justamente um protetor labial, certo? Para poder fazer a proteção. Mesmo algumas tendo o fator, algumas tá lá, fator 15, então não adianta aquilo. Tem preferível o protetor solar. Mas a pessoa sempre deve procurar, se ela vai fazer uma caminhada, se vai ficar mais tempo exposto ao sol, ela fazer uma proteção com chapéu, com boné, para poder também amenizar esse traumatismo. O câncer de boca é o 4º mais comum do mundo. Ele é mais comum entre os homens ou entre as mulheres? A maior incidência é entre os homens, justamente por ficar mais tempo exposto ao sol
e também por questão do fumo e também da bebida alcoólica. Mas hoje, questão da mulher também vem ficando exposto muito tempo ao sol e fazendo uso de cigarro e também o uso de bebida alcoólica tem tido incidências. Uhum. Por que o cigarro? O que o cigarro, qual que é o sintoma, o que ele faz para que o câncer se desenvolva? Justamente questão do próprio calor, questão da composição química que ocorre dentro do cigarro. São produtos que são canceríveis. Agora, o mais triste é que às vezes a pessoa, sabendo disto, e ela no próprio maço de cigarro vem informando que é cancerível. Uhum. Então, o que acontece? Ela continua fazendo uso. Eu já tive um caso de uma paciente que ela estava no programa de tabagismo e essa paciente, ela relatou que já tinha tido um câncer de boca. Eu falei, mas você continua fumando? Senão agora eu coloco o cigarro do outro lado da boca. Nossa. Então isso aí, mas a senhora já tem predisposição, então não deve continuar fumando, porque isso aí é mais risco para a senhora. Uhum. Então, por exemplo, é a preocupação que a pessoa tem que ter com a própria saúde. Por isso nós estamos intensificando a questão do autoexame para justamente a pessoa ter conhecimento e também poder cuidar de si próprio. Doutor Evaldo, a gente volta no segundo bloco falando um pouco mais sobre a higiene bucal, então. Então, eu estou conversando no programa de hoje com o coordenador do Serviço de Saúde Bucal aqui de Varginha, que é o Dr. Evaldo Massotti Ribeiro. Fique conosco, nós voltamos daqui a pouco. Trabalho e compromisso. É assim que a Prefeitura está cuidando da cidade e de você. A nossa UPA ganhou o título de referência como uma das melhores do país. No trânsito, tivemos recapeamento e sinalização nas principais avenidas. Na habitação, já foram 470 casas entregues e mais 574 estão sendo construídas. Nosso trabalho segue no caminho do compromisso. Prefeitura de Varginha. Compromisso de trabalho pela nossa gente. trânsito, você é responsável pela vida de quem vai e pela vida de quem vem. Seja prudente. Estamos de volta com Conversa Franca. Hoje o nosso assunto é saúde bucal e o meu entrevistado é o coordenador do Serviço de Saúde Bucal aqui de Varginha, Dr. Evaldo Massotti Ribeiro. Dr. Evaldo, nós falamos então sobre essa campanha de combate ao câncer de boca. Vamos falar um pouquinho sobre higienização bucal? Meu pai fala muitas vezes o seguinte, ele compra cavalos e tudo. E ele fala que quando a gente vai comprar um cavalo, a gente tem que olhar os dentes dele para saber em relação à saúde. Acontece a mesma coisa com o ser humano, se os dentes não estão bem tratados, se não há essa saúde, o corpo todo fica debilitado? Com certeza. Sempre quando a gente vai contratar uma pessoa para um trabalho, ou a pessoa vai arrumar alguém para poder namorar, paquerar uma menina ou um rapaz, então o que acontece? Sempre vai olhar pelo sorriso da pessoa. Que sempre o conceito popular que o sorriso que vai, muitas vezes, manifestar a situação da própria pessoa. Porque aquela pessoa que tem os dentes estragados, às vezes, na hora que ela vai sorrir, ela põe a mão na frente da boca, ela não sorri de cabeça baixa. Na hora que ela vai apresentar para a pessoa, ela baixa a cabeça. Então, são tudo essas situações que a pessoa, às vezes, fica mais constrangida em questão de mostrar o próprio sorriso. A autoestima fica lá embaixo, né? Fica lá embaixo. E, muitas vezes, aquele sorriso vai estar comprometido pela doença de cárie, ou, às vezes, questão da própria gengiva, ou questão da posição do próprio dente da pessoa. Então, sempre a gente orienta que a prevenção é o melhor que nós temos. Então, para nós termos uma prevenção em boas condições da saúde bucal, justamente inicia na própria escovação dos nossos dentes. Uhum. O senhor trouxe algumas dentições para a gente ver aqui. Vamos mostrar como que funciona isso? Vamos. Então, o que ocorre? Quando nós temos um dente sadio, certo que ele não tem cárie, justamente nós vamos fazer aqui essa abertura, vai observar que nós temos o dente, a parte do esmalte do dente,
certo? A parte de dentina e a parte do vermelho aqui seria aonde que tem o nervo do dente. Então, esse nervo aqui que vai trazer as manifestações de dores. Se o paciente, o indivíduo, não fizer boa higienização, muitas vezes, na rugosidade do dente, terá aqui, por exemplo, o início de uma cárie, certo? E essa cárie pode, com o tempo, ir progredindo cada vez mais. O que significa quando a pessoa tem uma cárie? A cárie é justamente questão da desmineralização da parte do esmalte do dente, onde vai ocorrer deposição de resíduos e vai acumular bactérias, que irá destruir a estrutura do dente. E essa cárie, por exemplo, ocorre a evolução dela permanente, tá? Então ela vai aumentando de tamanho e muitas vezes, por exemplo, quando a pessoa observa, só tem uma cavidade, mas na hora que ela vai observar, já atingiu até o próprio nervo ali. Então nisso ela começa a ter a dor de dente. E essa higienização, se não for correta, se não utilizarmos o uso do fio dental, entre um dente e outro vai ocorrer essa cárie. Então aqui vai ter a cárie, vai chegar também até lá na polpa do dente, no nervo. Por isso que é preciso fazer o tratamento de canal, por causa desse canal aí, né, que aparece, desse canal canal prejudicado. vermelho, porque aqui ocorre a contaminação e ele que vai justamente trazer aquela sensação de dor. E esse nervo aqui, ocorrendo a necrose dele, vai trazer um foco dentário. Necrose é a morte. É a morte do nervo. Tá? E isto muitas vezes vai aumentando e quando o profissional vai fazer o tratamento odontológico, ele terá que remover esse tecido cariado todinho. E isso vai trazer um prejuízo para o paciente, que essa restauração será extensa, muitas vezes tendo que fazer uma prótese, que será o custo mais alto. Muita gente diz que usa-se aqueles enxaguatórios, né? Não vou citar marcas aí, mas tem muitas marcas, e muita gente só usa aquilo e não escova os dentes. Qual que é o perigo disso? O enxaguatório, como o próprio nome diz, é enxaguatório, está enxaguando. Ele não vai remover a placa bacteriana, que é a placa bacteriana que é causadora o meio de cultura do ambiente na cavidade bucal, que vai trazer justamente a cárie e a doença gengival. E isso aí que vai resolver mesmo é através da ação mecânica do fio dental e também da escova dental. É através deles que nós teremos condições de fazer uma boa higienização. E também nós temos o uso do creme dental que vai facilitar a escovação. Só uma dúvida. O fio dental primeiro, depois a escovação. É isso? Eu prefiro orientar meus pacientes primeiro o uso do fio dental. Por quê? Que vai remover o resíduo que está entre um dente e outro, certo? E, com isso, quando vier a ação da escova, vai fazer melhor limpeza. Depois, um enxaguatório, então. Depois. O enxaguatório vai depender da situação da composição dele também. Porque tem enxaguatório que contém álcool, tem enxaguatório que é bactericida, bacteriostático. Então, sendo bactericida, bacteriostático, a pessoa fazendo uso frequente, vai destruir a flora bacteriana. Então, é um risco que o paciente tem também. Então, o importante é o uso do fio dental e da escova dental. A escova, tem algumas que são maiores, né? Algumas são menores, algumas são mais duras, outras mais maleáveis. Qual que a pessoa deve escolher, em geral, ou tem casos específicos? O ideal é que a pessoa escolha uma escova de cabeça pequena, certo? Em torno de 30 cerdas, aquela escova 30, certo? Plana e cerdas macias. Por quê? Porque a cerda sendo macia vai ter mais flexibilidade para podermos ter condições de higienizar melhor a cavidade bucal. Porque sendo uma cerda dura, ela vai irritar mais a gengiva e com isso também não vai ser flexível para poder justamente fazer o sistema de varredura dos dentes ali. O senhor está escovando os dentes aí. Muita gente faz fazendo movimentos bem laterais mesmo. O senhor está fazendo de cima para baixo, né? Ou de baixo para cima. Mostra pra gente qual que é o jeito correto. O ideal é que seja no sentido da gengiva para o dente. Por quê? Que vai justamente tracionar o resíduo, a placa bacteriana, para a parte da coroa do dente, certo? Se nós fizermos sentido contrário, nós vamos levar a placa para debaixo da gengiva. E isso vai fazer o acúmulo daquela situação ali. Porque se a pessoa já tiver uma bolsa periodontal, que já é o afastamento dessa gengiva, com a cavidade,
vai trazer acúmulo daquele resíduo, ele não vai conseguir remover. É no caso o tártaro. O tártaro é justamente em decorrência do acúmulo da placa, com ações de cálcio que nós temos na saliva, vai calcificar essa placa bacteriana, vai transformar em tártaro. Qual que é a importância de se escovar também a língua? Porque a língua, ela é rugosa, então com isso ela tem aquelas rugosidades que vai acumular resíduos. E aquilo ali vai trazer também um gosto ruim na boca, que é o mau hálito, e também ali um meio de cultura de bactéria. Então por isso deve ser escovar também a língua. Mas se usa a mesma escova ou uma escova diferente ou o verso da escova? Dependendo da escova, no dorso da escova existem os raspadores de língua. Existe também no mercado raspadores próprios de língua, mas nada impede da pessoa usar a mesma escova. Porque ela vai fazer o uso da escovação, depois escova a língua e vai lavar a escova bem lavada. Sobre o creme dental, muita gente aí compra alguns cremes dentais muito caros e tudo, que tem poder de limpeza muito maior. Qual que é o melhor? É esse realmente mais caro ou o mais simples muitas vezes resolve? O importante é que a pessoa observe na composição do creme dental que contém a flúor, certo? Já é uma preocupação que vai fazer a prevenção da questão do índice da cárie. E outra coisa, questão às vezes do próprio paladar, que a pessoa goste daquele produto. Porque às vezes tem creme dental que irrita mais a cavidade bucal da pessoa, então vai depender muito do paladar da própria pessoa. Mas todos que estão no mercado são aprovados pela Associação Brasileira de Odontologia e a ADA, e tudo isso aí tem um controle, certo? Mas a pessoa sempre deve procurar aquele creme dental que faça melhor no paladar dela, que ela não interfira na sensação dela. Porque muitas vezes, se a pessoa utilizar de grande quantidade de creme dental, e se for um creme dental que a sensibilidade da pessoa não colabora, a pessoa vai, às vezes, escovar mais rápido e não vai trazer o benefício que precisa. E de quanto em quanto tempo a pessoa deve procurar o dentista? O ideal é que seja de 6 em 6 meses, que a pessoa procure o profissional cirurgião dentista justamente para poder fazer essa profilaxia e fazer a prevenção que deve ser realizada. Aqui em Varginha, quais são os locais que esse atendimento é público? Como que a pessoa pode fazer e ter esse atendimento gratuitamente na cidade? Na cidade nós temos em 21 escolas da rede municipal, certo? Nós temos o municipal e estadual, nós temos profissionais cirurgiões dentistas trabalhando, desenvolvendo esse trabalho de prevenção e promoção de saúde. Nós temos também os profissionais nas unidades básicas de saúde, que são as antigas policlínicas, e no PSF do Corsete. E também temos na Policlínica Central, são 20 profissionais dentistas e 17 auxiliares que trabalham também ali na parte de serviços especializados. Então a população existe essa cobertura para poder ter condições de melhorar condições de saúde bucal. Esse programa de saúde bucal aqui no município foi premiado, tanto a nível federal como a nível estadual, né? Segundo uma avaliação que o próprio Conselho Regional de Odontologia fez e o Ministério da Saúde no Brasil Sorridente, Varginha, no ano de 2013, com os trabalhos realizados durante o ano de 2013, nós fomos reconhecidos em terceiro lugar de nível nacional, de cidades de 50 a 300 mil habitantes, e no estado de Minas Gerais nós fomos reconhecidos em primeiro lugar de Minas Gerais. O senhor também já trabalha na prefeitura e já é coordenador de saúde bucal há muito tempo, né? Mas como que o senhor vê o futuro? O que o senhor quer implantar nesse programa de saúde bucal aqui em Varginha nos próximos anos? A própria proposta da Secretaria Municipal de Saúde, que o secretário também é dentista, e a preocupação do próprio senhor prefeito é que seja desenvolvido um trabalho de prevenção, certo? Para evitar doença da cárie, doenças gengivais e doenças que manifestam na boca, como câncer. Porque todos sabem que a prevenção é mais barato e traz menos danos à população. Então nós queremos intensificar a prevenção junto às crianças, nas escolas, nas unidades básicas de saúde, porque muitas vezes uma doença gengival, uma gengivite, pode trazer complicações no quadro de saúde da pessoa. Por exemplo, a gestante, se ela tiver uma gengivite, aquela doença gengival sangrando com secreção, muitas vezes pode alterar na saúde do próprio bebê.
E também aquele paciente que já é cardíaco, já está comprovado que as bactérias localizadas na boca também podem trazer transtornos na parte cardíaca da pessoa. Então, por isso que a preocupação da Secretaria e do senhor prefeito é na questão de promover a prevenção com ênfase na promoção de saúde. Doutor Evaldo, infelizmente já está terminando aqui a Conversa Franca, que o senhor utilizasse esses últimos minutos para fazer essas considerações finais e falar com a população mais uma vez sobre a importância dessa prevenção, né, e da higiene bucal. Eu quero assim também agradecer a todos os colegas que trabalham, os dentistas que trabalham com a gente dentro da Secretaria Municipal de Saúde, como os auxiliares que trabalham, devido ao próprio empenho que eles estão fazendo nessa campanha de prevenção de câncer de boca. Estão disponibilizando os horários deles, nessa proposta de incentivar que a população faça mais esse autoexame, que procure o serviço, e eles também são dedicados também na parte de desenvolver os trabalhos de prevenção e promoção de saúde nas escolas, nas policlínicas, nos PSF. Então, eu quero agradecer a todos os colegas e auxiliares desse trabalho que vem sendo realizado, também a própria confiança da Prefeitura, do senhor prefeito, do senhor secretário, que deposita em toda a classe odontológica nesse trabalho que vem sendo feito. E quero pedir para a população que cuide bem dos seus dentes, se preocupe com o autoexame, procure as unidades básicas, oriente seus filhos a escovar melhor os dentes, a preocupar com a saúde bucal, para que todos nós tenhamos cada vez mais uma melhor qualidade de vida de saúde bucal e traga esse benefício, que é muito mais fácil, mais barato nós fazermos a prevenção do que depois, às vezes, ter que procurar um tratamento com a prótese, um tratamento de um implante. Então, tudo isso vai trazer custo para a pessoa e isso vai trazer assim, prejuízo com a questão da falha do dente. Então, vamos colaborar, vamos participar e vamos cuidar melhor da nossa saúde bucal. Tá certo, doutor Evaldo. Como bem diz o doutor Adilson Rosa, no programa Momento da Saúde, prevenir é melhor do que remediar. Então, eu conversei hoje com o doutor Evaldo Massotti Ribeiro, que é o coordenador do Serviço de Saúde aqui de Varginha. Se você perdeu essa entrevista ou quer revê-la, acesse o nosso site, o www.varginhacultural.com.br. Você pode entrar em contato conosco aqui na TV Princesa pelo 3690-2710 ou 3690-2711, ou também pelo e-mail tvprincesa@fundaçãoculturaldevarginha.com.br. Você fica agora com o Francisco Pereira e mais uma edição do Jornal Cidade. A gente volta na semana que vem com mais uma edição inédita. Doutor Evaldo, muito obrigado mais uma vez e feliz Dia do Dentista atrasado aí, dia 25 de outubro, Dia do Dentista e Dia também da Saúde Bucal.